Pronto. Bom dia mais uma vez. Estamos aqui retornando. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Bom dia, estamos retornando. Vamos ver aqui se nosso amigo Adriano consegue retornar agora. Vamos lá. Mando ele aqui. Um pouquinho de paciência a gente consegue. Opa! Opa, e Agora, aí? agora acho que Vo- vai. Agora melhorou. Ufa, melhorou. O som melhorou. Vocês estão me vendo? Porque Aham, eu não estou me vendo, mas tudo bem. É uma manifestação. isso. Tema, Mas tema estamos te mais vendo. Estamos fenomen... te vendo e estamos te tema vendo. mais fenomenológico. Eu não estou me vendo, tudo bem, tá aqui preto para mim, mas beleza, a gente vai bater papo mesmo. Bom Tá dia. Não sei o que certo. aconteceu, deu algum problema aqui na conexão. Fui, Aham, voltei. Mas vamos lá. beleza. A gente estava começando a bater papo sobre a psicopato, né? Isso. Quando Exato. caiu, eu ia comentar o seguinte, eu acho até que eu não estava te vendo, te escutando, não sabia se você estava, mas eu ia te dizer o seguinte, que eu ia Ah, fazer, não, vou fazer sim, uma abordagem pouco ortodoxa. O sei. que que é uma abordagem pouco ortodoxa? Esse tema Uhum. é assim, uma abordagem ortodoxa tradicional é aquele que vai fazer toda a tradição clássica da psicopatologia. Aliás, o tema da psicopatologia já é um tema complicado, né? Se a gente colocar isso numa roda, de fenomenologia, até mesmo de psicanálise ou de outras, se for humanista, então, invariavelmente vai ter muita gente torcendo o nariz, né, e até usando um discurso que eu diria que já é um discurso relativamente tradicional, tentando relativizar ou até mesmo deixar de lado a questão, né? Sim, E sim. isso eu acho até um pouco problemático, até porque aliena toda a tradição e todo o legado do pensamento fenomenológico. Mas uma abordagem ortodoxa seria aquela que falaria da psicopatologia da forma, vamos dizer, tradicional, né? A gente estaria Sim, falando aí dos sim. componentes de diagnóstico, das estruturações em síndromes, fazendo todo um discurso em torno de saúde mental, né, de sofrimento, etc. Eu prefiro uma abordagem pouco ortodoxa. Né? O ortodoxo a gente vai encontrar nos manuais. Você tem aí dois grandes textos. Você comentou do meu texto. Eu acho que eu sou o único que tem efetivamente um texto publicado em português que fale especificamente sobre Uhum. uma problematização em torno da psicopatologia fenomenológica, o que é muito curioso e, diga-se de passagem, já abriria o nosso debate. Por que essa curiosidade toda, né? Acho que sou um. Mas a gente poderia, por exemplo, eu poderia estar citando aqui o clássico texto do Serban-Ionesco, 14 abordagens em psicopatologia. 14, né? Olha só. E aonde ele coloca a fenomenológica como uma das 14. Isso seria uma perspectiva, vamos dizer, ortodoxa, tradicional. Tem uma historicidade, tem uma construção, tem uma particularidade, né? Eu queria eu queria inverter um pouco a discussão para uma abordagem que eu vou chamar de pouco ortodoxa, que é o seguinte: vamos tentar sair de um discurso totalizante. Primeira coisa, vamos tentar sair dessa coisa do definir como um grande macrocampo separado das outras coisas. Né? O discurso totalizante é aquele que retira, né, da realidade a questão. E a segunda coisa vamos analisar a polissemia do termo, né? Sei que você gosta desse negócio da polissemia, né? Vai te dar aí uma sede, né? Mas vamos analisar a polissemia. E aí a minha proposta é a seguinte: ao invés de falar propriamente de uma psicopatologia fenomenológica, que seria uma abordagem tradicional, ortodoxa, digamos assim, seria melhor a gente falar de uma fenomenologia da psicopatologia. Que tal? Né? A gente podia ir por aí, né? Porque, assim, eu estou tentando problematizar aqui o seguinte: eu levantaria aí uns 6, 7 pontos para a gente trabalhar com essa questão, que eu acho que são nevrálgicas, que a gente não pode deixar escapar. Né? Por isso que eu estou chamando de uma abordagem pouco ortodoxa.
né? Uhum. Nunca escrevi isso, não. Isso está mais nas nossas discussões e Uhum. esses papos são sempre legais porque, invariavelmente, eles clarificam novamente o campo, né? Sim, sim. Quando eu digo vamos falar de uma fenomenologia da psicopatologia, a primeira coisa que eu estou dizendo é, sim, precisamos tocar no assunto. A gente já comentou aqui em Uhum. outros momentos que a gente precisa botar o dedo na ferida, né? Não dá para a Uhum. gente relativizar a temática e simplesmente deixá-la de lado, dizendo assim, não, psicopatologia só serve para rotular, só serve para estigmatizar. Ok, tem Uhum. esse elemento, é verdade. Mas também a gente não pode perder de vista que existem sim alterações comportamentais, existem sim sofrimentos embutidos de formas bastante diferenciadas, né? E existe sim a necessidade da gente ter o acolhimento, isso em políticas públicas, em contextos de saúde, né? E para tudo, só para a gente pensar na clínica, né? Quer dizer, Uhum. fazer uma fenomenologia da psicopatologia para começo de conversa, só para pensar na nossa clínica usual, cotidiana, nosso consultório, né? Será que eu Uhum. posso ter o mesmo aporte, posição, treinamento, técnica, intervenção com um paciente depressivo episódico para um depressivo crônico, ou um depressivo Uhum. e um transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, assim, acho que logo de cara a gente tem que tocar o dedo na ferida. Precisamos conversar sobre semiologia. Precisamos conversar Uhum. sobre psicopatologia, sim. Acho que esse é o primeiro grande desafio. E fazer uma fenomenologia da psicopatologia significa, em primeiro lugar, coloca pingos nos is, né? Vamos delimitar. Uhum. Acho que essa é a primeira Uhum. coisa, né? Eu falei antes de 7 pontos, acabei de introduzir mais um, tá? Nem estava ali na minha. Tá Aham. certo? Eu acho que esse é um ponto de partida, né? A gente até Certo. tentar recuperar, eu acho que o meu livro está aqui. A gente recuperar o clássico que todo mundo deve estar conhecendo, né? Não sei se vocês estão vendo. Todo mundo deve estudar nesse livro, né? Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, que é o texto clássico do Paulo Dalgalarrondo, que já está na sua terceira edição, né? Mas o que Uhum. seria uma fenomenologia da psicopatologia? Eu diria que a primeira coisa que a gente tem que pensar e tem que problematizar, né, quando eu falo de abordagem pouco ortodoxa, a gente tem que problematizar o seguinte: trata-se de uma associação filosófica, quer dizer, trata-se de uma apropriação fenomenológica, ou seja, filosófica fenomenológica do contexto da psiquiatria e da psicopatologia, ou se preferirem, trata-se de uma apropriação filosófica da psiquiatria e da psicopatologia pela fenomenologia, né? Esse poderia ser um ponto de partida. Mas se eu ficasse nesse ponto, eu diria, nós estaríamos constituindo uma associação limitada e sectária, né? Quem marca o nascimento da psicopatologia fenomenológica é o nosso queridíssimo Karl Jaspers, num texto de 1911, 1912, que, aliás, nós traduzimos, está publicado, está traduzido na nossa revista, está publicado, pode procurar no Google, né, que é a Direção da Pesquisa Fenomenológica em Psicopatologia. É um texto que vai dar origem a uma discussão que ele vai desenvolver de uma forma brilhante na sua grande, uma das suas chefs-d'œuvre, que é o famoso Psicopatologia Geral, né? Então, Karl Jaspers marca o nascimento desse campo quando ele constrói de uma forma muito singular a necessidade de olhar para o fenômeno psicopatológico sob dois grandes prismas, né? Basicamente, a partir da subjetividade, a partir do sujeito, e segundo, numa perspectiva totalizante. Ou seja, ele não elimina o biológico, não elimina o social, não elimina o histórico, não elimina o subjetivo, né? Então, eu acho que esse aqui é um ponto de partida fundamental para a gente começar a conversa, porque depois vai ter uma série de discussões, não é isso? Lembremos aqui de Binswanger e Minkowski como dois grandes nomes da psicopatologia fenomenológica contemporânea, que vão, de certa maneira, fazer proposições diferenciadas à questão do Jaspers. Eu começaria por aí. Concorda comigo? Concordo, acho que é um ótimo começo. Eu acho que o que você falou o primeiro alerta em relação a uma abordagem, né, pouco ortodoxa, né, que você chamou de pouco ortodoxa,
Uhum. da psicopatologia, eu diria que já é condição, já é uma espécie de preparação, de certa forma, para o que você está trazendo em relação aos incômodos de Jaspers, né? Em relação aos dois Uhum. prismas que ele traz. Né? Porque é justamente é, é, poder olhar de uma forma um pouco crítica para esse caráter de campo, que eu acho que já Uhum. traz Uhum. consigo também uma questão da própria cientificização do olhar para a psicopatologia, né? Ou seja, Sim. esse caráter cientificizante que, de certa forma, restringe, delimita em campos Uhum. específicos, tudo bem? Então, assim, Uhum. a ciência psicopatológica, nessa perspectiva, acaba, de certa forma, já nascendo sobre um preceito separatista, né? Olhar para a psicopatologia não é olhar para o caráter antropológico, não é olhar para o caráter Uhum. sociológico, não é, né? Destitui, de certa forma, em alguma medida, destitui um pouco esse caráter de historicidade, tudo bem? Uhum. E quando eu falo que a impressão que eu tenho é que quando você traz essa proposta, você já prepara terreno justamente para essa incursão inicial de Jasper, né, que vai abrindo caminho para, né, para Minkowicz, para Boff, para Binswanger, justamente o resgate do caráter intencional, não é? É Uhum. justamente o Uhum. caráter Uhum. intencional, o caráter de mundo da vida, do vivido, né, da experiência humana, né, Exatamente. infinitas, nas suas infinitas manifestações cotidianas, dentre elas no chamado comportamento, pensamento, atitude, né, supostamente Uhum. desviante. Então, eu Uhum. acho que quando você traz essa proposta inicial, me parece já exatamente uma situação importante do nosso âmbito de um olhar fenomenológico para essa questão. O que você acha? Exatamente, acho que essa é a primeira coisa fundamental, né? Eu até coloco isso naquele texto que você mencionou. Uma das características centrais do pensamento fenomenológico na psicopatologia é exatamente um caráter crítico a esses modelos que são, vamos dizer, limitantes e que fundamentalmente, basicamente a gente está fazendo aí uma crítica que todo mundo vai, obviamente, apoiar, que é uma crítica a uma apropriação mais organicista, né? Ou se preferir, a uma identificação do caráter da experiência psicopatológica apenas com conteúdos fisiológicos, né, físicos. E aí a primeira coisa que vai brotar dessa discussão é uma perspectiva crítica a esses modelos que são limitantes, que são limitados. Né? E segunda coisa, que é exatamente isso que você está trazendo, uma consequência, vamos dizer, natural da intencionalidade, né? Aliás, essa é uma posição fantástica para a gente discutir fenomenologia, quer dizer, há um caráter inalienável da radicalização da intencionalidade, ou se preferir, a própria radicalização do Epoquet, que é o advento do sujeito, que é o advento não de um sujeito-objeto, mas de um sujeito mergulhado na vida, né? Mergulhado nesse mundo da vida. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa que o Jaspers vai chamar a atenção. Eu não posso abandonar esse caráter, o caráter do legado das grandes ciências, estamos aí fazendo uma quebra com os grandes modelos vamos dizer, os grandes modelos alienistas, né, típicos da Europa dos séculos 17 e 18, né, o modelo do alienismo tradicional, principalmente os dois grandes modelos de psicopatologia que vão se construir na Europa nessa época, que é o modelo alemão e o modelo francês. Né, e depois, no terceiro momento, a gente vai ter aí uma contribuição de autores ingleses. Mas essa é a primeira coisa, o resgate da subjetividade. Mas aí, quando eu falo de novo que eu estou querendo fazer uma abordagem um pouco ortodoxa, é para a gente não cair na velha esfera da constituição de modelos separatistas. Ah, portanto, eu trabalho com fenomenologia e, portanto, eu não vou trabalhar com o modelo do DSM. Bom, isso é incompatível, porque, no fim das contas, o objeto é o mesmo. O objeto é o sujeito que se manifesta no mundo, acho que a expressão é essa, que se apresenta e se manifesta no mundo a partir ou através da sua vida, vou usar uma expressão do Minkowski, que é uma vida que se apresenta a partir da morbidade. Né? Ou seja, tem um texto do Minkowski chamado Para Além do Racionalismo Mórbido. Há uma racionalidade mórbida, mórbida no sentido de que ele sim apresenta uma alteração em relação a uma normalidade, voltamos àquela discussão clínica que a gente trabalhou anteriormente, temos que falar de normalidade, temos que falar de normatização, não tem como
fugir dessa esfera, mas tem um caráter importantíssimo, né? E aí, de novo, eu volto para a não ortodoxia. Não podemos identificar a psicopatologia fenomenológica como uma autonomia de conteúdo, como se fosse uma nova proposta. Ela é, na verdade, uma continuidade da psicopatologia tradicional, ela é, na verdade, uma ampliação da psicopatologia tradicional, que nasce numa proposição muito singela do Jaspers. Quem lê a primeira parte o primeiro capítulo do primeiro volume do Jaspers vai ver que ele vai propor uma distinção que é dada por nosso querido filósofo Wilhelm Dilthey entre compreensão versus explicação. Né? Então ele vai dizer, olha, uma psicopatologia fenomenológica ela é totalizante na medida em que eu vou procurar acolher o máximo de dados possíveis para construir uma estrutura compreensiva com respeito àquele sujeito, o que me dá uma liberdade de pensar a multiplicidade das manifestações do sujeito, inclusive dentro de estruturas que a gente hoje chamaria de estruturas sindrômicas. Então eu posso falar de uma manifestação depressiva, eu posso falar de uma expressão obsessiva, né? E os grandes autores posteriores, aí estamos falando já da década de 30 em diante, vão trabalhar exatamente nessa direção. Então, eu estou querendo marcar aqui de primeira, é que eu não posso simplesmente me apoiar na psicopatologia fenomenológica como ela fosse uma mera corrente, né, nova de pensamento, né? Senão a gente não estaria fazendo muito do que durante muito tempo a gente tentou discutir ou dialogar com psicopatologia psicanalítica, psicopatologia comportamental, e aí parece que você pega o sujeito humano, né, fatia, e cada um pega um pedaço dessa fatia para dizer o que o ser humano é. Parece um anacronismo, né? Então talvez a primeira pergunta para nós aqui seja assim, sim, a psicopatologia fenomenológica é um modelo crítico aos modelos, é uma crítica aos modelos tradicionais? Sim. Tanto é que ela apoia todos, isso é muito importante ser falado, ela apoia e fundamenta todos os modelos revisionistas contemporâneos do sistema de atenção à saúde mental, né? Ela apoia a antipsiquiatria, do Ronald Lang e do Cooper, ela apoia a psiquiatria institucional na França, ela apoia a psiquiatria italiana, né? Ela tá dando base. Anti-institucional, Exato, né? que é a base, Basaglia, que é a base da nossa luta anti-manimanto. Exatamente. Exatamente, então ela é fundamental para isso, então ela é um modelo crítico, mas qual é a proposta, qual é o salto, né? O pulo do gato, eu diria, está numa frase do Minkowski, se eu não me engano, no Tratado de Psicopatologia, não está traduzido esse texto, vamos ver se eu consigo traduzir a introdução dele esse ano, onde ele diz assim, e o Jaspers vai falar isso também de uma certa maneira, né? Se trata em fazer narrativa. O Jaspers que vai dizer assim: vamos fazer narrativas em primeira pessoa. E quando ele diz vamos fazer narrativa em primeira pessoa, o que ele está dizendo? Ele está convidando o paciente psiquiátrico a falar. Ou seja, ele devolve para o sujeito o seu próprio poder de fala. Né? Isso é fantástico, isso é lindo, porque você imagina que estamos em 1912. Você tem todo aquele modelo tradicional que todo mundo conhece, com aquelas grandes representações dos asilos, dos hospícios, dos trancafiados e, portanto, dos alienados, e você tem um psiquiatra que diz assim, olha, eu não só devo devolver a fala, como eu preciso da fala do paciente. Ou seja, ele desloca o centro de poder da figura do terapeuta ou da figura do psiquiatra e devolve, né, dialoga, dilui junto com o sujeito da sua própria experiência. De certa forma, ele está dizendo algo como: o sujeito da experiência psicopatológica é quem efetivamente está sendo atravessado por essa experiência. Ninguém é melhor do que ele para me dizer sobre isso. E aí que o Minkowski vai dizer: uma psicopatologia fenomenológica é uma psicopatologia construída a duas vozes. Olha que bonitinho. É muito fofinho isso, né? A duas vozes. Que bonito. Psiquiatra e o paciente.
Percebe? Então, acho que essa é a primeira coisa. A narrativa em primeira pessoa, e aspas, uma psiquiatria a duas vozes, né? Que é o que permite recuperar alguns dos elementos que a psiquiatria tradicional da época não dava atenção, que são temas caros para nós. Experiência, vivência, né? Sensação, percepção. Né? Psiquiatria tradicional vai pegar tudo isso, sensação, percepção, motivação, volição, juízo, pensamento, todos esses elementos como se apenas pelo seu caráter mórbido e apenas pelo seu caráter objetal. Fenomenologia recoloca, reposiciona esses elementos dentro do caráter da experiência do sujeito. É o que o Basaglia vai propor com a psiquiatria institucional, né? Dizer, olha, nós não vamos só abrir os manicômios, né? Nós vamos devolver a cidadania para esses sujeitos. E a cidadania começa a ser devolvida por Jaspers quando ele devolve a voz. Né? E ao devolver a voz para o sujeito, o que ele recupera? Aquilo que nos é muito caro, questões de sentido, questões de significado. Né? Eu passo a olhar para aquele sujeito como um sujeito de uma experiência singular. Né? Mas é uma experiência singular dentro de um escopo de generalidade. Ou seja, eu tenho uma manifestação depressiva que é dada por um sujeito singular que se apresenta na sua depressividade de uma maneira muito particular. E é ali que eu vou atuar. Isso eu acho fantástico, porque isso me dá uma liberdade de ação. Eu acho que a maioria dos psiquiatras não percebem isso. Isso me dá uma liberdade de ação e uma liberdade de apropriação do fenômeno da psicopatologia, né, que me permite, por exemplo, fazer poesia, utilizar a música como recurso, né? E até mesmo né, a medicação, né? A terapia verbal. Eu acho isso fantástico, né? O que você acha? Eu adorei isso que você falou dessa construção de um lugar de mais liberdade, viu? Por parte do terapeuta, por parte do profissional. Eu acho muito interessante, porque quando você fala isso, Adriano, não sei como que você... Vê se você vê assim também, vê se você compreende. Porque eu tenho a sensação que, na verdade, a gente acaba sucumbindo historicamente né, nessa compreensão, às vezes, mais endurecida, né? Mais cientificizante e endurecida, às vezes, há um certo lugar de poder que aprisiona, assim, Uhum. nessa condição de decifrador, né, do que a gente poderia chamar de causalidade, das relações de causa entre os aspectos, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos, não é? Que, portanto, aí numa espécie de cadeia causal de causa-efeito, né? De modo dualístico, de modo separatista, né? Acaba, vamos dizer assim, trazendo para o âmbito de uma possibilidade buscada naquele momento, que é o que você resgatou lindamente com Dilthey. É muito bom fazer essa articulação com a problematização de Dilthey, a historicidade, a hermenêutica diltheyana, de um caráter explicativo, né? Ou seja, esse Uhum. profissional como o agente proporcionador do desvelamento da relação de causalidade explicativa desse comportamento, né? E isso eu vejo, sim, como um lugar um lugar de aprisionamento, sabe? De pouca liberdade. Sim. Sem E aí, dúvida, sem dúvida. quando você traz essa dimensão das duas vozes, né? De uma espécie de reaproximação dessa experiência vivida por seu caráter efetivamente vivido, né? Por seu caráter efetivamente existencial, realmente uma construção de liberdade, é uma construção de uma dinâmica, né? Ali, eu diria, mais integral, inclusive, quando você fala da dimensão né, do todo, da totalidade. Então, eu acho que faz muito sentido. Né? Para o profissional, efetivamente, eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser reconhecida e que, de certa maneira, né, isso realmente uma busca de um resgate, né, daquilo que a Pois. sensação que a gente tem é que vai se perdendo nessa história da fragmentação, da Uhum, cientificação, que uhum. reduz, acho também muito importante, quando você vai alertar para o fato de que um olhar crítico, que eu acho que dialoga muito com aquilo que a gente chama atenção, mas quando a fenomenologia, quando
quando alguns pensadores, quando vai tratar sobre a ideia de crítica, sobre uma desconstrução, isso não tem um caráter excludente, né? Isso não tem um caráter de Uhum. negação, né, Não. excludente. A desconstrução Uhum. é justamente o que você falou. O resgate do caráter fenomenológico da psicopatologia é o resgate de um caráter de amplificação dessa experiência, né? Olha aí, você vai gostar agora, de reidratação daquilo que se desidratou, se enxugou, se reduziu historicamente a essa dimensão da explicação, né? Então é sim, eu Sim, vejo sim, sim. Eu acho que um resgate de e- resgate de esse, liberdade. esse eu acho que é um aspecto que a gente nunca pode deixar de frisar, porque é uma armadilha conceitual muito interessante, né? O quanto que o quanto que é, a ideia de saber a respeito de, saber É, sobre, né, cria uma armadilha de poder, né, que eu acho que é essa que é a grande questão aqui, quer dizer sobre o patológico, vamos dizer assim, né, dizer assim, eu sei o que você está vivendo, é, é nada mais, nada menos do que a construção de um enredamento que uhum, nos retira dessa flexibilidade. Por isso que eu frisei a ideia da liberdade, né? Eu acho que um dos uhum, grandes o grande aspecto, e eu faço questão de frisar isso, e é importante da gente frisar, que assim, minha compreensão do fenomenológico aqui, eu acho que fazer uma fenomenologia da psicopatologia é primeiro se perguntar o que é que caracteriza o fenomenológico aqui. E o fenomenológico, para mim, se caracteriza fundamentalmente e preliminarmente como uma condição epistemológica. Portanto, eu tenho que reconhecer que eu tenho fazer uma reflexão contínua e ininterrupta a respeito dos meus próprios, sobre as próprias possibilidades de saber o próprio saber. Né? E aí uhum, quando eu estou diante do fenômeno da psicopatologia, eu sou apaixonado pelo termo da psicopatologia, porque eu acho que a psicopatologia eu já falei em outros momentos assim, eu prefiro até chamar de loucura, porque eu acho que a loucura ela é uma grande metáfora do nosso próprio existir, né? Ela apresenta e presentifica o nosso próprio cotidiano, porque aí o paradoxo da nossa existência, a gente já comentou isso em outras lives, é que a gente só percebe certas coisas quando a gente foge um pouco, né? Sai do roteiro. é, E a patologia nos é, tira de um lugar de comodidade, de um lugar de tradicionalidade, e eu acho que essa é muito importante. Então esse é o primeiro aspecto. O fenomenológico aqui tem uma condição epistêmica fundante, e que coloca uma segunda questão fundamental, que é o reconhecimento de um sujeito existente que se dá na sua totalidade em qualquer manifestação. Quer dizer, uhum, qualquer manifestação e apresentação psicológica do sujeito é a própria manifestação da totalidade desse sujeito. Portanto, a patologia não uhum, pode ser alienada, porque ela é uma manifestação singular, né? uhum, Isso nos coloca diante da dialética desse existir, que se dá atravessado na complexidade do fato de que normal e anormal não são processos de transcendência, são processos de articulação. Né? Eu estou o tempo todo transitando ali. E aí a armadilha da interpretação, voltando na questão, a armadilha da interpretação, a armadilha do saber, é a armadilha do dizer sobre o outro, que, vou pegar aqui uma frase do Henri Maldinet, que é um filósofo francês, que vai ficar apaixonado pela loucura e vai começar e ele trabalha com estética, trabalha com arte, e vai começar a estudar a loucura. Ele vai dizer assim, o psiquiatra tem com muita clareza, como objeto, o sujeito doente. Né? Quer dizer, o assunto passa a ser o sujeito doente. Só que isso se transforma numa armadilha tão grande que você acomoda o olhar sobre a ideia do sujeito doente na doença e esquece o sujeito. Né? Essa é a grande uhum, armadilha da interpretação. E o que eu acho uhum, fantástico do Jaspers, né? E eu não acho fantástico só porque eu estou fazendo fenomenologia. Minha psicopatologia, talvez no teu caso tenha sido parecido, mas quando eu fiz psicopatologia, já se vão 35 anos que eu fiz essa disciplina, a gente estudou uhum, o livro do Jaspers. Naquela época a gente lia o livro do Jaspers. Era um ano inteiro
com 2 aulas por semana, mergulhando no livro, discutindo, né? Com uma outra característica que eu acho que a gente perdeu um pouco, né? Que é curioso e paradoxal também, né? Naquela época a gente tinha aulas práticas. Então a gente tinha sim que entrar dentro de um hospital psiquiátrico, que na minha época era hospital psiquiátrico tradicional. Aquele modelo clássico, trancado, corrente, cadeado, né? Autorização, gente, todo aquele cenário, né? Eu fiz num hospital muito mais tranquilo, que não chega a ser um Barbacena da vida, né? Mas mesmo assim não deixa de ser um cenário diferenciado. Então acho que esse aqui é um ponto crucial, que você traz com muita propriedade. A proposição jaspersiana de fazer uma reflexão compreensiva versus uma compreensão interpretativa não é uma alienação das possibilidades de entendimento, né? É mais uma questão de alteração de movimento. É óbvio que eu quero compreender, inclusive, as causas de determinado comportamento, mas isso pode ser feito a posteriori. Num primeiro momento eu tenho que ter acolhimento, cuidado, reconhecimento. Quando o Minkowski fala de uma psiquiatria a duas vozes, quando o Jaspers fala de devolver a voz, ele está falando fundamentalmente de reconhecimento, de devolver a condição de sujeito para o próprio sujeito. Acho que esse aqui é um ponto fundamental para nós, né? E nesse aspecto a crítica ela é válida. A crítica é fundamental. Você traz, por exemplo, a alienação do poder, do diagnóstico, por exemplo, a maioria dos autores contemporâneos que a gente não pode deixar de ler vai trabalhar nessa direção. É a crítica do Thomas Szasz, no mito da doença mental. É o questionamento do Foucault, né? E aqui eu não vou falar da história da loucura, eu vou falar de um outro texto que para mim é mais central do Foucault, que é o Doença Mental e Psicologia, que é o texto de 53, que é anterior à tese da história da loucura. É o caso da expropriação da doença, que é o texto do Ivan Illich, né? São os textos do Basaglia, né? Todos esses textos são fundamentais, todos esses autores são fundamentais, porque eles vão exatamente construir vamos dizer, a reflexão nesta direção da recuperação do sujeito da patologia como sujeito existente funcional. Ou seja, eu funciono, eu vivo a minha vida atravessado pela minha patologia, né? E, de novo, isso me traz liberdade, inclusive, de eu poder pensar se, eventualmente, eu também não sou uma espécie de sujeito que precisa ser reconhecido como sujeito pela patologia. Porque aí eu tiro aquele caráter da ideia da patologia como sendo algo que eu porto, como se eu fosse um portador de uma patologia, né? A gente tem essa coisa, né? Como se eu carregasse uma doença, né? E se eu tenho a ideia de carregar uma doença, significa que a qualquer momento eu posso eliminá-la. Mas e se eu puder pensar em integração? Se eu puder pensar, por exemplo, em caráter patológico do meu próprio existir, e aí a gente se apropriaria de um conceito fabuloso do Minkowski, o caráter patológico, o caráter pático, né? Caráter patológico aqui como caráter pático. O patos do meu existir é atravessado pelas minhas formas de manifestação, né? Tanto é que eu costumo brincar aqui, né? Já falei isso várias vezes, eu costumo brincar aqui que eu acho que universidade, você que também é meu colega de universidade pública, eu falo assim, a gente tinha que mudar as formas de fazer concurso público para professor. Eu acho que a gente não deveria mais contratar professor por concurso por provas de títulos. A gente deveria contratar por diagnóstico psicopatológico, tá? Tá? Porque veja só, não faz sentido eu colocar um histérico ou um esquizofrênico na chefia de um departamento. Tem que ser um obsessivo compulsivo. Entendeu? Eu não dou conta de ser chefe, você dá. Você tem... Percebe? Claro, é uma brincadeira que eu tô fazendo, mas é uma forma de tentar diluir essas nossas representações desse caráter do patológico. E esse é um aspecto fundante da crítica fenomenológica, né? Você quer ver um detalhe? Você quer ver um autor fenomenológico? Vou dizer um autor fenomenológico aqui, que ninguém coloca ele no rol dos autores fenomenológicos. Vou dizer um livro fenomenológico e um autor fenomenológico. Posso falar?
Vamos lá. Vamos lá. Machado de Assis, O Alienista. É ou não é um livro fenomenológico? Totalmente. E Não é como? verdade? E como? E como? Né? É verdade, é Fundamental, verdade. fundamental. Né? Eu tinha um professor, tive a grata satisfação de ter aula com o finado professor Richard Boucher, na Universidade de Brasília, e ele era professor de psicopatologia, e ele já dizia naquela época, sempre ficou isso na minha cabeça, e eu nunca tive também coragem, porque eu não tenho competência para isso, mas ele dizia, precisamos abandonar os livros de psiquiatria dos cursos de psicopatologia, e substituí-los por livros de literatura. Temos que deixar de lado as psiquiatrias e falarmos de Dostoiévski, Machado de Assis, Cecília Meirelles, Tolstói. Era isso. É isso, exatamente isso. Né? Mas esse para mim é o grande caráter da tal psicopatologia fenomenológica. Né? Mas como eu estava falando para você, tem um outro aspecto crítico que a gente não pode perder de vista. Que é, de novo, voltando na questão sobre o que é o caráter, o que é o fenomenológico aqui. E eu já li muitos textos que dizem que trabalham com psicopatologia fenomenológica e eles se apresentam de uma forma que eu diria, de certa maneira, excessivamente ingênua, que é, por exemplo, reduzir a experiência do sujeito, ou reduzir a ideia de subjetividade, que, convenhamos, é uma ideia bastante ampla, né, com aspectos muito pontuais da experiência do sujeito. Então é reduzir, por exemplo, subjetividade com percepção ou subjetividade com consciência, né? E eu acho que o caráter do fenomenológico é, paradoxalmente, tanto focar na experiência quanto o reconhecimento de que essa experiência é uma amplitude. Ou seja, a experiência do sujeito é atravessada por sua cultura, por sua historicidade, por sua temporalidade, por sua espacialidade, né? Que são conceitos fenomenológicos que a gente precisa enfrentar, não é verdade? Então esse aqui é ou seja, o fato psíquico, né, é mais ou menos a ideia, vamos dizer assim, a ideia de consciência. O fato psíquico, ele é dado nessa complexidade, né? E aí a gente precisa ser crítico o suficiente para se perguntar, será que esta coisa legal, bonita que a gente está concordando, de devolver a voz para o sujeito, permite o reconhecimento da complexidade dessa experiência, né? Porque muito dessa experiência é atravessada por componentes que são supostamente componentes de influência. Então o caráter fenomenológico aqui significa a reposicionamento, a recolocação do sujeito, volta na tua questão lá, diante do seu mundo da vida. Diante das suas relações afetivas, diante das suas projeções de futuro, estamos falando de expectativas, né? Estamos falando de quanto de sofrimento a gente não tem. Vamos pegar o caráter agora, o caráter da pandemia. Quantos de sofrimento a gente não construiu, única e exclusivamente pela frustração de um projeto de vida que a gente tinha feito, né? Eu planejei fazer uma viagem para o exterior, morreu essa viagem, estamos parados em casa 5 meses. Ou eu tinha me programado para fazer um novo trabalho, parou também por conta e assim sucessivamente, né? Quanto de sofrimento, né? Quanto de patologização não é construído pela própria alienação desse projetar-se no mundo. Quer dizer, olha, é o sujeito no mundo, né? É a forma como o sujeito se localiza nesse mundo. Daí uma das obras brilhantes, maravilhosas, um dos grandes ensaios de psicopatologia fenomenológica, é aquele clássico livro que nós temos traduzido para o português, do Vandenberg, né? Do Jan Hendrik Vandenberg, o paciente psiquiátrico, aquela análise de caso fantástica, né? De um paciente em Amsterdã, né? Fantástico aquele caso. É um grande tratado, né? Então acho que esse aqui é um ponto, né? Por isso que eu estou falando, é uma perspectiva, vamos dizer, pouco ortodoxa, porque eu ainda tenho que levar em consideração, tem um outro aspecto aí no fenomenológico quando eu falo de psicopatologia. Se você pegar os livros de psiquiatria, tá? Os livros de medicina, e você ler a palavra fenomenológico, o que ele está se referindo? Ele está se referindo ao olhar do clínico.
que é um contraponto ao olhar terapêutico. Então, o que é o fenomenológico? O que é uma psicopatologia? O que é o fenomenológico aqui? É o que caracteriza uma psicopatologia clínica, ou seja, é o olhar que é dirigido para o sujeito e que neste dirigir-se reconhece, né, o caráter do patológico. E é o olhar que dá, portanto, é o olhar que dá o diagnóstico. Né? Agora, não podemos esquecer, diagnóstico para Jaspers é aquela anamnese monstruosa de 4 páginas que a gente tinha 30 anos atrás que ninguém mais faz. Lembra disso? É aquele conjunto de perguntas que o cara esmiuça a vida inteira do sujeito. Né? Vira o sujeito pelo avesso, né? Para tentar construir um cenário. Quantos de nós hoje tem aí 2 horas para fazer uma entrevista com o paciente? Não tem. Ou 2 entrevistas de 2 horas para fazer? Não tem. Né? As entrevistas são de 15 minutos, você diz tais e tais sintomas, juntou 2 mais 2, coloca lá no DSM e já designou a síndrome. Isso não é diagnóstico. Isso não é diagnóstico. Né? Então é isso que esse é um ponto nevrálgico para a gente pensar a psicopatologia. Né? E um último detalhe, bem crítico, né? Que a gente já comentou assim, en passant. Fazer uma psicopatologia fenomenológica significa a afirmação ou a negação do caráter do patológico? Ou seja, como é que fica a variabilidade? Né? Acho que esse é um ponto central para a gente pensar, por exemplo, relações de existência. Não é verdade? O que você acha disso? Olha, eu acho que realmente a gente vai ter que fazer outra live, viu? Eu acho que vai ter que ter capítulo 2. Porque eu acho que é tanta coisa importante, Adriano, é tanta Hum, coisa importante, até mesmo eu diria que assim, a importância da gente conseguir também ressituar essa postura que hegemonicamente se tem no nosso tempo, como você falou, da falta de tempo, inclusive para ter uma uhum, escuta mais demorada para aspectos que possam ajudar a constituir coletivamente um quadro mais amplo de compreensão do que se apresenta, é falar também de um tempo, né, de uma contemporaneidade, né, onde isso não uhum, se coloca mais quase como possibilidade. Né? Então, assim, o uhum, próprio, o próprio caráter também histórico, hermenêutico, né, de mundo da vida fenomenológico, do que acontece e de como que hoje de certa forma, prioriza e se hegemoniza essa compreensão mais reducionista que você falou, me parece uhum, fundamental. Né? E aí eu acho que quando você traz realmente a importância, né, de que a gente tivesse mais arte, poesia e literatura para efeito de compreensão do comportamento humano. Isso me lembra também, isso me lembra Boss, quando Boss vai falar sobre isso nesse sentido de um caráter, o caráter de uma condição privativa, né? O caráter privativo da ideia de ser doente, né? Ou seja, do caráter certo. privativo, né, de uma condição de saúde. Né? E aí eu acho que Uhum, esse é o primeiro ponto no que diz respeito ao resgate dessa dimensão dialógica e inevitável que pensar psicopatologia é pensar a estruturação de doença histórica e pensar isso é pensar a própria condição de saúde que proporciona essa reflexão. Né? Bem como também, eu diria que o próprio que você, quando você fala sobre essa reinserção, né, sobre essa reaproximação do sujeito na sua dimensão existencial, a partir da sua fala, e o seu caráter, como você falou, a própria questão da passionalidade, né, da passione, da paixão, do patos. Né? Resgatar uhum, isso uhum, é resgatar o caráter idiosincrático da existência, né, Adriano? uhum. É resgatar o caráter paradoxal da existência. Né? Sim. É resgatar o caráter da irredutibilidade da existência aos ditames da racionalidade que explica de modo determinativo e causalístico linear os comportamentos. Né? Uhum, Então, no fundo, me parece sem que isso dúvida. é realmente um reposicionamento, mas acontece que é uma espécie de reposicionamento que vai um pouco na contramão da história. Né?
É um Sim, vai na reposicionamento, contramão, né? Né? mas é aquela Dessas velha história, né? cronicidades Mas que a gente, né? se a gente perde esse caráter de reposicionamento, né, a gente perde o Sem próprio dúvida. caráter de dinamicidade da Perfeito. existência. Como diz se a Correto. gente não tiver a ousadia de ir de algum momento contra, né, a gente é omisso e, portanto, é copartícipe. Já dizia o velho Perfeito. poeta, né? Numa sociedade em que todos fogem, aquele que caminha na É, direção contrária parece estar fugindo. Então, acho que é verdade. esse é um aspecto muito curioso, né? O cerne do fenomenológico para se avaliar a psicopatologia, né, que é esse caráter do mundano aqui da vida, eu acho que é muito importante a gente dizer o seguinte: nós estamos falando de reinserção do sujeito no mundo próprio, Uhum, reinserção do sujeito no mundo. Né? Não uhum. se trata de falar, eu não estou falando aqui, não estou falando, por isso que eu vou frisar, não estou falando de reinserção social. Isso aí é um componente de compreensibilidade que não necessariamente a gente tem que problematizar isso. Vou dar só uma provocação. Uma provocação. Né? Falar em reinserção social é desqualificar o caráter de reconhecimento do espaço próprio do sujeito. Né? Uhum. Não, precisamos devolver o sujeito para sua família. Eu falei, peraí, você sabe, primeiro, se essa família tem suficiente acolhimento para esse sujeito? Ou se não foi a própria família que colocou o sujeito nessa condição? Estou aqui me apropriando de todas as grandes teorias de terapia familiar que fala do sujeito identificado. Né? Mas, para sair da teoria, vamos para uma relação mais imagética. Eu gosto muito daquele filminho italiano, aquela comédia italiana fantástica, né? Parenti e Serpenti. Conhece esse filme? Parente a Serpente. É fantástico esse filme. Assiste esse É filme e verdade. não me vem, né? Fica aí o povo falando, família não, família é legal, todo mundo quer ter família e precisa ter família, mas peraí, não é um poço de maravilha, não. Parente a Serpente é um exemplo, o Leolo é outro exemplo, né? Festa de Família, esse já é um filme mais pesado, aquele dinamarquês, aquele já é um negócio mais pancada. Mas só isso para problematizar a ideia de que, veja, eu não tô falando de reinserção social, estou falando de recolocação do sujeito no mundo da vida. E aí o caráter fenomenológico da análise se expressa muito bem na análise, por exemplo, contemporânea que o Byung-Chul Han fez agora, muito recentemente. Vocês devem ter lido, boa parte de vocês devem ter lido parte dos livros dele, quando ele fala que o que caracteriza a modernidade, isso antes da pandemia, olha que legal, o que caracteriza a, a modernidade, ao contrário do que era a deficiência, porque quando você pensa em psicopatologia, você pensa em deficiência, você pensa em falta, Uhum, né? Você pensa em uhum. alguma coisa que você precisa modificar. O que ele está dizendo é, o que vai caracterizar a sociedade moderna, né, o que é o caráter pático e patológico da sociedade moderna é o excesso de positividade. É isso que a gente está vivendo hoje. Nós estamos trabalhando 5 vezes mais, nós estamos 10 vezes mais conectados. Ou seja, nós estamos mais ansiosos, nós estamos mais mobilizados, né? É o que o Alain Ehrenberg, né, um filósofo francês, vai trabalhar com isso. Quer dizer, nós estamos criando uma sociedade onde a doença pode até vir a ser entendida como anormalidade. Né? Opa! Observe não é? Pensa nisso. Vamos pensar nos discursos, os discursos de empreendedorismo, os discursos de crescimento, de ganhos, os discursos dos coaches, o que é? Né? É o discurso de positividade. Vamos, lucro, beleza. E você não percebe que você entra numa roda viva, né? Somos nós estamos. Será que, Você deve estar. será, Você deve estar será que você atolado de chegou trabalho a... na universidade, né? Oi, Hã? como, rapaz? Cinco vezes mais, eu nem sei se dá conta. Mas será que você não Pois é. está trazendo agora aí, você não está trazendo claramente o discurso de Arthur Tatosian com a normalidade patológica? Uhum. Por que não? Por que não? Eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, a gente tem que tocar na ferida. Uhum. Sim, eu defendo abertamente uma normalidade patológica, ou se preferir, uma patologia da normalidade. Como Exato, preferir, a gente perfeito. pode fazer aí brincadeira com as palavras do jeito que quiser. Mas o que eu quero é discriminar o caráter pático de certas experiências. E isso ajuda, inclusive, o sujeito a se localizar. Né? Uhum. Veja, um Uhum. dos aspectos mais centrais,
principalmente em pacientes crônicos. Vamos pensar num depressivo crônico, vamos pensar num bipolar crônico, vamos pensar no esquizofrênico crônico. Um dos aspectos mais centrais da terapêutica do sujeito é quando ele começa a se reconhecer naquele lugar. Porque ele começa a se identificar, ele mesmo começa a dizer para você como terapeuta, olha doutor, eu tô começando a me perceber ansioso, não é assim? Eu tô começando a perceber que eu tô deprimido, não é assim? E isso é um caráter extremamente saudável do sujeito. Falei, beleza, isso significa que você está se localizando no mundo através e a partir da sua própria experiência apática. Isso eu acho fantástico. Então, eu sou plenamente favorável ao reconhecimento e à naturalização do caráter patológico. Olha que legal. Para gente não se perder da normalidade. Da normalidade. Você está acompanhando o horário aí, que eu me perdi aqui no horário, com aquelas quedas todas, eu não sei, só para a gente não... Não, a gente tem 10 minutos, temos 10 minutos. Beleza, então 10 minutos. Então vamos tentar amarrar um pouquinho, né? Vamos lá. Vou voltar para o caráter ortodoxo, uma psicopatologia fenomenológica, sob seus pontos de vista ortodoxo, é aquela que é construída pelos grandes nomes do século passado, basicamente é o grande tripé. Karl Jaspers, Ludwig Binswanger e Eugene Minkowski. Esses são os três grandes, é o tripé. Desse tripé você abre. Então tem um aspecto central aí. E curioso, o Jaspers escreve isso, primeiro parágrafo do livro. A psiquiatria é a disciplina técnica. Isso acho lindo. A ciência é a psicopatologia. E a ciência psicopatológica nasce fenomenológica. Esse é o primeiro aspecto. Temos que deixar isso muito claro. Tá? Esse é o caráter ortodoxo. Desse tripé de três autores, você tem aí uma miríade de outros autores fabulosos. Erwin Strauss, Victor Emil von Gebsattel, você tem... Aliás, Foucault, pouca gente sabe disso, Foucault na década de 50, frequentou todos os hospitais suíços clássicos, né? Kreuzlingen, que era dirigido pelo Binswanger, Münsterlingen, que era dirigido pelo Roland Kuhn, né? Roland Kuhn, outro autor, Roland Kuhn é um autor importantíssimo, ele é o responsável pela descoberta da imipramina, né? Que é hoje é o melhor antidepressivo que nós temos até hoje. O Foucault circula por esses autores todos fenomenológicos para poder construir a sua tese da história da loucura. Esse é um aspecto importante. Então esse é o primeiro aporte. Segundo aporte, psicopatologia fenomenológica recupera as relações de significado, devolvendo a fala e a posição de sujeito para o próprio sujeito da patologia. Dilui a situação de poder do psiquiatra em relação a esses pacientes. Essa é uma característica que pouca gente desconhece. Todos os psiquiatras, psicopatólogos fenomenológicos viviam dentro dos hospitais psiquiátricos junto com seus pacientes. Pegar as fotos de Roland Kuhn, Erwin Strauss e o Binswanger morava dentro do hospital. A casa do Binswanger era do lado do mesmo onde dormiam os pacientes. Então ele literalmente, né, era atravessado por toda aquela experiência. Não é uma metáfora. Nós não estamos falando do psiquiatra que vai dar um plantão de 2 horas, 3 horas, 4 horas e vai embora, não. Estamos falando do sujeito que verdadeiramente mergulha nessa condição, né? Então esse é um outro aspecto que traz de volta a questão do mundo da vida. Eu acho que esse é um outro ponto. Adriano, você não estaria falando exatamente daquilo que é o que justamente esses autores buscam resgatar, que é o caráter antropológico dessa experiência da loucura, não é? A chamada antropofenomenologia, não seria exatamente isso? Perfeito, seria exatamente isso. Você trouxe aí, a gente não tinha falado disso, é verdade. Todos esses autores resgatam esse caráter antropológico. Aliás, a gente precisava recuperar essa discussão antropológica, né? Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? Essa é a pergunta central quando você fala em antropologia. Quem é aquele sujeito? Isso, todos eles fazem uma antropofenomenologia. Perfeitamente, perfeitamente. Vocês podem ver isso nos textos do Binswanger, né?
em todos, no boss, né? Perfeito. Perfeito, perfeito. É. Justamente isso, né? Porque é o resgate desse caráter subjetivo, nessa compreensão mais ampla, é o resgate do caráter subjetivo desse sujeito reduzido a uma condição, né, mais objetificada a partir das suas relações de causa e efeito de elementos extrínsecos e intrínsecos, destituídos, portanto, de mundo da vida, de ser no mundo, do caráter de existencialidade do seu existir, que se capilariza nas suas microações cotidianas, dentre elas Uhum. também no seu caráter supostamente, no seu caráter patológico, né? No seu caráter existencial cotidiano. Então é justamente esse resgate Sim, do caráter fenomenológico da existência, né? Muito bom, muito bom. sim, sim. Como você falou, como você resgatou o Tatossian, é recuperar a posição do sujeito dito doente, né, no seu contexto. Ou se uma expressão bem fenomenológica, é reconhecer o sujeito em situação. Esse é um Perfeito, aspecto fundamental, em situação, perfeito, né? Que eu acho que é perfeito. uma representação que a gente precisava recuperar. Eu acho que é por aí, né? Mas você tem razão, já abriu aqui um monte de coisa, de repente a gente pode pensar em um outro elemento para um outro momento. Tá? Uhum. Tô só olhando aqui para a gente não perder o fio da Sim, não, temporalidade. claro, claro, Né? claro, claro. E é interessante, né? Será Porque que. isso passa assim 2 minutinhos, não, 3 minutinhos para a gente fechar, só te devolver a Três bola, minutinhos, porque vamos lá. isso eu acho que isso passa justamente também por um resgate do caráter imediato da experiência do existir, que se Sim, empobrece sim, na sim, mediatização, ou seja, na relação mediada pelo saber, muitas vezes, sim, nesse caráter descritivo e explicativo. Né? Então, é justamente sim. resgate do Exato, caráter antropológico, é o resgate do caráter sim. imediato, da experiência do vivido que pulsa, né, nos comportamentos medianos e, portanto, também nas próprias expressões supostamente patológicas, nesse sentido mais restrito. Né? É Enfim, recuperar. levantei para você finalizar. Fecha Não, agora, para a fecha gente mais. fechar, eu acho que sim, eu acho que dá até para pegar aqui, aproveitar a contribuição do pessoal. É exatamente recuperar o caráter dinâmico, o caráter Sim, dialético, né? A perfeito. psicopatologia fenomenológica vai recuperar, tanto por um lado, a ideia de que somos sempre seres em movimento, continuadamente em movimento, na transitoriedade, estamos lidando com a transitoriedade, sem esquecer que tem algo que permanece. Sem esquecer que tem algo que ainda está ali como substrato, né? Ou seja, somos É, sujeitos, como, vamos fechar com aquela velha e clássica frase de Kierkegaard, né? Podemos explicar podemos nos explicar olhando para trás, mas só podemos nos compreender abertos para nosso futuro, para nosso adiante. Mas acho que o fundamental é a gente recuperar isso. É um caráter dinâmico de movimento, somos transitoriedade, mas tem algo que permanece que a gente não pode esquecer. Somos seres biológicos, somos seres históricos, somos seres sociais, somos seres de constituição de representação, mas como é que isso como é que se interage em contexto e em situação? Acho que é por aí. como que se Fechamos hoje? sustenta como que se sustenta o entre sem cair nem para o antes nem para o depois, que é o caráter do eu-tu, né? Lá do Buber, olha que bonito. Sim, 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 sim. Nesse Muito legal. movimento. E sem também, Nesse já que você trouxe o Buber, sem perder, sem cair na armadilha de dizer que o entre é uma terceira via. Como se fosse Não, não. uma terceira dimensão. Não, não. Não, É não, a não. complexidade. Opa, isso dá outro bate-papo, ó. Dá Já vou outro. anotar aqui. Anota aí, porque eu acho que a gente vai ter que esperar voltar Maravilha, nisso. Meu querido, maravilha. grande abraço. Mais um ótimo Grande abraço, papo. querido. Obrigado. Vamos Obrigado a gravar você, essa obrigado a agora, hein? todos. Isso. Vamos lá. Agora estou pronto aqui. Grande abraço, Adriano. Tchau, tchau, Até a querido. semana que Tchau, vem. Um Ju. abração. Tchau, tchau.